Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez, nossa nova edição do Identidade em Foco, podcast que vem para falar sobre espiritualidade, neurociência, psicologia, tantos assuntos, fé, família e por aí vai. Você sabe, é um bate-papo sadio, onde nós convidamos pessoas, personalidades para trazer para você conhecimento. E, como sempre, compartilha comigo a bancada quem? A querida, a linda. Tudo bem, querida? Tudo bem, lindo? Estamos bem, Fátima Bernardes e William Bonner. Bonner. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa mesa do nosso Identidade em Foco. Queria convidar você a curtir, comentar e compartilhar e mandar pelo menos uns 50 amigos aí da sua lista, porque eu tenho certeza que esse assunto aqui vai abençoar muitas pessoas. E o nosso assunto é: quem não se comunica, some. E aí eu quero agora perguntar pro Lindo aqui, quem que é o nosso convidado, Lindo? Apresenta aí pra nós. O que é isso? Falar de pessoas nobres não é fácil. Agora, falar de pessoas nobres, que deram volta por cima, que repaginou tudo. E o cara é especialista em comunicação. Que isso? Deixa eu te dizer algo. Você sabe que criar rótulos para as pessoas, definir um estereótipo, você acaba perdendo a oportunidade de conhecer grandes riquezas que as pessoas têm. Deixa eu te contar. São pelo menos 24 anos cuidando de pessoas, seja no RH, seja treinando, seja palestrando. Sabe o que é o mais curioso? É um roqueiro por essência. Eita! Se você tivesse visto esta pessoa pelos palcos da vida, você não imaginaria que esse cara tem essa riqueza. A riqueza de poder extrair das pessoas aquilo que tem de melhor dentro de você. Hoje, com muita alegria, estamos recebendo o nosso querido Fernando Barreto. E deixa eu te contar uma anedota. De tanto que as pessoas só chamavam ele por Barreto, aí fica aquele negocinho, moço, fala com Barreto, fala com Barreto, fala Barreto, fala Barreto. O nome do cara ficou tido como Fala Barreto. E aí, para falar um pouquinho mais dele mesmo, vou deixar ele se apresentar. Por isso, Fala Barreto, seja bem-vindo. Tamo junto, muito obrigado de verdade. Gente, essa parte de se emocionar no começo não tava combinado não, viu? De verdade mesmo. Fiquei emocionado aqui, cara. Pô, obrigado, de verdade. Olha só. E como é que você adivinhou que foi praticamente essa questão do Fala Barreto? Que eu não falei isso pra ninguém, cara. Você já me contou. Contei. Deve ter sido aquela vez quando a gente gravou. Eu sou um cara que guarda as histórias. Foi, cara. Esse negócio do Fala Barreto começou com uma brincadeira que tinha um outro amigo meu que tem Barreto. E a gente falava que a gente era primo, né? E uma vez eu falei, de Barreto pra Barreto. Fala Barreto. E todo mundo fala Barreto. Fala, fala Barreto. E brinco. E teve, né? Que massa. Mas realmente não esperava essa abertura, não, gente. Obrigado de verdade. E, assim, O Luiz Paulo consegue, ele é desse jeito. Luizão, você é diferenciado. Você vai ver o final. Se prepara. Não, e é curioso, né? Porque eu fiz uma entrega essa semana para um cliente no Pará. E eu faço um fechamento que eu gosto muito, né? E esse fechamento vocês só podem saber se vocês participarem de alguma palestra minha ou de algum treinamento meu. Então não posso contar aqui agora. Isso é muito bom. E aí a gente arranca lágrimas, né? Mas, se eu falar que não tem uma intencionalidade, eu tô mentindo. Tem uma intencionalidade, mas a intenção, ela vem depois do propósito. Que é verdadeiramente você gerar uma ativação para mudança de comportamento. Bom, eu sou o Fernando Barreto. Conhecido como Barreto ou Fernando Barreto, mas já dizia um advogado que eu sigo nas redes sociais, pagando os meus honorários, podem me chamar até de meu bem. Tá vendo por que ele é o mestre da comunicação? Gente, eu trabalho com RH, vai fazer 24 anos esse ano. 24 anos, se Deus permitir a minha existência até julho desse ano, 24 anos. Uau. Comecei em 2002 lá em São Paulo, minha criação foi naquela selva de pedra maluca. Sempre gostei de música, mas eu me identifiquei muito no rock and roll, ao ponto de ter 3 bandas de rock. Ufa! 3 bandas de rock eu tive. Uma no interiorzão de Goiás, onde o sertanejo é muito evidente, mas ainda a gente tentava. Todo mundo queria ser jogador de futebol, a gente queria ser famoso.
Imaginando show na Europa, aquela coisa toda, né? Nossa, O que máximo massa. não fez nem show, nem em Cafelândia, aquela cidade vizinha. E aí vim para Goiânia para dar continuidade ao meu trabalho como profissional de RH. E aí, passado um tempo, conheci uma turma também. A gente montou 2 projetos aqui. Cheguei a tocar em Bolshoi, uma das principais Nossa. casas aqui de Incrível, Goiânia, né? Incrível. Mas a vida de músico ela é muito ingrata, então a jornada da carreira tem que continuar. É uma jornada que eu gosto muito também, né? Sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, porque eu acredito que a essência, tem até isso na minha pele hoje, a essência ela vem de dentro e só quem tem Sim. somos nós, que somos seres humanos. Sim, É isso que eu Uau. acredito muito. muito forte. E você, Barreto, você tem você tem várias qualidades, mas assim, eu admiro muito como você celebra o seu retorno para casa. Eu acho isso uma das coisas incríveis. Assim, sempre enaltece o fazer o cafezinho, o brincar com o Juan, Nossa! né? Me perdoe, esqueci o nome de sua esposa. Marina. Marina. É Marina. Marina, né? Você sempre fala muito dela. A sua espiritualidade, que ela é muito evidente, principalmente da fé católica, porque eu percebo que alguns católicos não enaltecem a sua fé. Né? Eu conheço excelentes católicos, são pessoas que eu me conecto muito fácil. Eu poderia até citar alguns, porque realmente são pessoas que inspiram. Eu vejo você, eu vejo a Poliana Landim, eu vejo o José Roberto, que é um cliente que eu tenho, é um cara que devota a fé mesmo. Tem uma amiga da minha filha que é impressionante a maneira como isso é evidente. E eu acho isso muito bacana, porque a fé ela não é para ficar escondida. Não. Assim como agora eu já indo lá para a primeira pergunta, lá para o nosso ambiente, né, que é o ambiente corporativo, a fé, a Bíblia já fala que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lá no trabalho, não é o ouvir a palavra de Deus, não é ficar falando de Deus, ok. Mas no que se refere ao trabalho, a comunicação é uma chave fundamental. No seu entendimento, Barreto, o que você entende de pessoas por que eles são tão bons no que eles fazem? Porque eles têm até resultados. São pessoas altamente instruídas, são pessoas que trabalharam para isso. Mas por que eles passam tão despercebidos, né, ou desapercebidos nessa questão da falha da comunicação ou da ausência da comunicação? O que você entende que proíbe essas pessoas de não se comunicar? E o que você tem visto ao longo desses 24 anos? Eu gosto muito da sua pergunta porque ela está muito amarrada a uma parte que eu utilizo muito tanto na minha mentoria de comunicação também quanto em treinamentos que eu ministro. A comunicação, a primeira coisa, ela é, para mim, a principal habilidade do universo. Mas tem, não sei o que, trabalho em equipe. Não, tudo bem, pode também ter, mas comunicação é a principal. Aí eu já mando para a pessoa, você é cristão? Sou. Depois se você não tem comunicação aguçada e efetiva, você não consegue nem orar. Já não tem aquela questão, se Deus não te dá as coisas que você não sabe pedir, isso é comunicação, meu filho. Deixa eu te falar uma coisa. Mas eu não falo, eu peço um coração. Então você tem a não verbalidade, também a comunicação. Então, primeira coisa, a comunicação é a habilidade mais importante do universo. O que deixa muitas vezes as pessoas desapercebidas, destoadas, desconectadas, é a falta de conexão, primeiro, falta de autoconhecimento e falta de conexão com quem que ela quer se comunicar. William Alston, criador da Mulher Maravilha, do polígrafo e também criador da ferramenta que é muito utilizada hoje no mundo corporativo, que é o DISC, ele era um psicólogo e ele trouxe em evidência que todos nós, seres humanos, somos dotados de 4 perfis. A dominância, a influência... Eu sou influente. Você é influente? Eu também sou influente. Eu sou influente e estável. A estabilidade e a conformidade. Então, esses 4 perfis, todos nós temos. Cada um em uma proporção, mas sempre vai ter um mais evidente. Então, quando eu começo a perceber aquele grupo de pessoas e eu tendo consciência de que existem os perfis comportamentais, eu posso começar a quebrar esse estigma de desapercebido. Porque o ser desapercebido não depende só de mim, mas depende de quem me orienta. Por exemplo, o líder. O líder que tem 5 pessoas que trabalham no time dele, ele
por obrigação, vou trazer agora assim, por obrigação mesmo, ele teria que entender sobre perfil comportamental. Com certeza. Porque o João, a Maria, o Henrique, certeza. o Pedro e a Antonieta, eu adoro criar esses nomes, tá? Cada um tem um estilo comportamental diferente. E se o Luiz, que é o gestor dessas pessoas, não ter consciência de que ele não vai conversar com o Pedro igual ele conversa com o João, e assim sucessivamente, se ele não tiver essa consciência, sim, as pessoas vão passar desapercebidas. Pegando uma amarração sobre isso para a gente poder fechar essa resposta. Uma vez, uma caixinha de pergunta no meu Instagram, uma pessoa mandou assim: como que eu posso ter uma comunicação direta? Falei, simples. Você simplesmente tem que entender os estilos comportamentais que existem, porque uma comunicação direta ela é muito particular. Mas como assim particular? Porque se você é D e eu vou conversar com você como um D, eu fui direto. Se você é I e eu vou conversar com você como um I, eu fui direto. Se você é S, eu vou conversar com você como um S, eu fui direto. E se você é C, cheio de detalhe, eu for conversar com você cheio de detalhe, eu também fui direto. Então, a gente começa a melhorar esse posicionamento, na verdade, essa visualização de pessoas menos desapercebidas quando eu, enquanto líder eu falo de gente mesmo, tá? Sim, eu não vou nem entrar nessa questão dos substantivos, líder, chefe e tal. Líder quem é líder que cuida de gente mesmo. Quando eu tenho essa consciência e eu sei me comunicar e entender como que cada um se posiciona, como que cada um gostaria de ser tratado, eu começo a melhorar. Aquela frase, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, depois desse podcast ela acaba na sua vida. Trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. O mesmo acontece com você. Exato. Consegui trazer Que isso? Ficou dentro do... Não falei muita... Não, de forma alguma. Foi demais. Eu me identifico muito com essa questão da comunicação, porque foi algo que eu tive que lidar. Porque foi o seguinte, né? No processo, eu comecei a trazer um processo novo para a área da consultoria de imagem. Então, trouxe muitas coisas diferentes. Fui pegando métodos e teorias que eu acho que se encaixam na imagem, porque a imagem é tudo, comunicação é tudo, É a todo. não verbalidade. É o não verbal, porque É o não o não verbal. verbal comunica o tempo todo, não só 24 quando horas eu por dia. abro minha boca. Gente, é 24 horas por dia. Até quando você dorme, você tá comunicando, tá dormindo. Exatamente. Não, Tá o tempo todo. Mas eu percebi que eu tinha uma travezinha nessa comunicação. Então, eu percebi que eu precisava mudar isso. Então, lidei com isso, fazendo algumas aulas, exercícios aqui para respiração, trazendo a voz aqui para cá, não deixando ela só aqui, mas modular, trazendo né? a voz para cá, né? Então, foi importante fazer isso para cuidar da imagem, para cuidar de uma série de coisas. Eu acho que isso foi importantíssimo para mim, porque, igual você está falando, as pessoas precisam se entender que elas precisam cuidar disso. Eu sempre falo, uma vez, deixa eu contar aqui uma coisa. Adoro histórias. Eu estava fazendo consultoria de imagem com um cantor. Cantor, que Cantor legal. de sertanejo. E aí eu falando com ele, aí ele falou assim, chegou numa fase que eu falei, vamos num show seu pra eu ver sua apresentação. O que tá aí, né, que a gente pode mudar, pra eu ver qual que é a sua necessidade. Nós fomos. Meu Deus, é muito ruim a comunicação dele. Aí eu falei, olha, depois eu fui dar o feedback. Falei, olha, você vai precisar fazer um curso com um curso de voz, um curso para você se comunicar bem. Até indiquei para ele um lugar onde ele poderia fazer esse curso aí, para aprender a se comunicar, porque, nossa, gente, era ruim mesmo, muito ruim. E aí ele falou assim para mim, não, mas para eu fazer esse curso, eu preciso pegar ônibus, mas eu preciso, é longe da minha casa, mas... Nossa, aí eu falei, que tanto de barreirinha, aí né? eu falei, que barreira é essa que você tá pondo na sua vida? Aí... não flui, porque não entendeu que é ele quem tem que ir atrás, é ele quem tem que se conhecer. Quando eu entendi que eu sou influente, o Luiz Paulo é dominante. Desão, Luiz? Luiz Paulo é dominante. DI, né? Eu sou influente. O Luiz Paulo, ele ainda é colérico. Eu sou sanguínea. Eu também sou sanguíneo. A felicidade da pessoa. Às vezes alguém tem que me puxar, gente, porque eu sou assim. Então, fui entendendo quem eu sou, entendendo e passando isso para consultoria de imagem. Você não tem noção. É maravilhoso. Tudo, depois que eu passei tudo isso e eu falo para as minhas clientes, você comunica isso. A semana passada... Aí as clientes não esperavam, né? Não esperavam. Não esperam, na verdade, que a consultoria da imagem vá trabalhar exatamente até esses pontos, né? Até esses pontos. Tanto é que semana passada eu atendi uma cliente e eu falei para ela,
Ela, porque eu sou melancólica. Eu falei, mas tem beleza colérica. Ah, porque lá no meu serviço, ninguém me respeita. Ainda falam que eu sou metida. Você tem beleza colérica. Vão falar que você é metida. É isso. Beleza colérica é Beleza ser metido. colérica. Uau. Não é só ser metido, mas é uma Primeiro beleza... ensinamento que já... Eu falo, todo lugar que eu vou, eu sempre volto com a mala cheia de conhecimento novo. A beleza colérica, ela é muito marcante. E ela tem uma beleza que ela é como se ela não... É nariz empinado. Não É imponência, É né? imponência, Sim, sim, é um imponência. rosto mais quadrado, é um rosto mais firme. Então, os olhos não têm tanto destaque, mas essa parte aqui tem muito destaque no rosto. Ela olha de lado. Observem. A barba, olha como é que está feita. Boa. É porque é imponência, É né? imponência. Não é uma questão de... Por isso que é beleza. Não é prepotência, né? Por isso que é beleza. Aham. Porque assim, a beleza também é muito subjetiva, É né? muito. E aí pode Total. ocasionar essa... Peraí, eu tô transmitindo uma coisa, mas eu sou outra. Gente, ela falando pra mim, Ingrid, eu não sou assim. Eu falei, eu sei, mas entenda que a sua imagem tá transmitindo uma coisa e aí na sua linguagem verbal você vai falar outra. É isso mesmo, é esse desvendar da imagem. Fica incongruente, né? É, porque fica, mas quando você descobre, é mais fácil. Você vai lá, chega e já dá um abraço, ao invés de apertar a mão. Vai lá e dá um abraço, Mais né? acolhedor, Mais né? acolhedor. Mais Então, acolhedor. é muito melhor se conhecer. E eu acho que a comunicação, ela é um novo currículo aí para nós. Não tenha Eu dúvida. acho que é um a mais. Não tenha dúvida. Isso eu acho que não é só marketing. Eu acho que é currículo mesmo. O que você acha? Eu acho que pode ser currículo, mas eu acho que é vida. Essa que é a verdade. Porque olha só, falando da não verbalidade, né? O que eu vejo muito, eu tenho frequentado alguns ambientes novos. Ambientes que estão sendo muito importantes na minha carreira. E isso que você falou, quando a pessoa sabe, o que ela fez? Ela gerou consciência própria. Exato. Porque se eu não tenho consciência, se você não tem consciência, se vocês dois não têm consciência do que vocês estão fazendo aqui, vocês estão dispersando dinheiro e tempo. Exato. Exato. Então, se eu não tenho consciência do que eu estou fazendo, o que eu quero comunicar de forma não verbal, o que eu quero comunicar de forma verbal, eu estou jogando palavra ao vento e eu estou não me importando muito com o que o universo quer ver de mim. E olha que eu não estou falando nem de energia. Mas olha só, então eu tenho frequentado alguns lugares que tem ficado muito evidente esse tipo de comportamento. Recentemente eu fui num determinado... Eu só não vou trazer o lugar porque senão vai ficar muito nítido. Mas onde uma pessoa que atende um grupo de alta classe, ela se posicionou para poder vender o seu trabalho. Eu falei, mentira. Cara, me desculpa, mas nem a pessoa de uma classe E vai contratar esse cara. Primeira coisa, cuidado com o corpo. Não estou falando que a pessoa tem que ser magra, marombada, não é isso. Mas tem que ter o mínimo do cuidado com o corpo. 2, cuidado com a vestimenta. Se você vai atender um cliente de padrão A, cara, você tem que vestir bem. Ah, não tenho grana para comprar roupa. Não é sobre roupa de marca. É sobre roupa bonita. Tem um monte de canal e se você não tem onde pegar... Se você não tem como contratar uma consultoria de imagem, vai no Pinterest, cara. Pode falar o nome de rede social? Pode, Claro. Vai no manda ver. Pinterest, vai no chat, fala lá pergunta ou pede uma ajuda pro chat GPT no de graça, ele já te dá. No Gemini de graça, ele já te dá. Para você ter um ornamento. Isso você comunica. Então eu vejo que é vida porque a maneira como você quer levar a sua marca, Barreto, e a sua voz, Barreto, é o que vai caminhar comigo pro resto da vida. Consequentemente, isso vai ser uma atração e ação curricular, porque eu quero ganhar dinheiro com isso. Barreto, eu posso pôr uma pimentinha e... Até 2. E... Eu acredito que eu tenha liberdade para te perguntar sobre. Porque eu vejo que isso vai ser importante para mim e para muitas outras pessoas. É um ponto sensível, pode ser? Totalmente à vontade. Se a produção depois lá puder colocar até um foguinho, assim, né? Um barulho de fogo, já pensou? Ia ficar massa, né? O que eu percebo, Barreto? Cara, mano, você tá bonito, velho. Você mudou vestimenta, você mudou óculos, você mudou cabelo. Eu tenho 2 óculos hoje. Você mudou Tenho 2 Luiz Paulo óculos. também tem 2. Você Tem mudou 2. cabelo, você mudou corpo, você mudou impostação vocal. Eu percebi toda essa mudança e foi construído, não foi? Não foi a base de construída. Não foi, De dom. Não foi Não a base, foi a base de dom. de varinha, né? Nem do irmão Jairo, né? Para não falar. Respeita meu treino, rapaz. Não? Para não falar lá do remedinho. Da canetinha. Para não falar, né? Então, não foi a base do irmão Jairo. Adorei. Né?
Aprendi com o meu pastor, Mac Anderson. Pastor, eu tô esperando o senhor aqui. Eu vou falar pro Richardson hoje na consulta. E eu percebo, Barreto, que você também mudou em termos de, eu diria, mentalidade. Mentalidade. O que você pode acrescentar para nós nesse aspecto dessa mudança, né? Trazendo aqui com o que a minha esposa falou, que minha mulher falou, para você encorajar pessoas, né? Trazer esse entendimento da importância disso no conjunto da vida da pessoa, profissional, pessoal, emocional e por aí vai. Primeira coisa, eu trabalho com isso depois que eu descobri que era uma metodologia, criada por mim, que existem outras diversas que são similares, mas eu tenho 3 pilares na minha vida. Pilar número 1 é a clareza. Então, eu vou falar de clareza, de direção e de execução, ou ação. A clareza. Tudo começou a ganhar um novo sentido quando eu percebi o que eu realmente vim fazer aqui na Terra. O que eu realmente queria para minha vida, para minha família. Mas sempre eu olhei o que eu queria para mim. Porque a pessoa mais importante da minha vida sou eu mesmo. Porque se eu não cuidar de mim, não cuidar dos meus caminhos, com o que eu quero fazer, essa vai ser só conversinha bonitinha para Instagram. Ok? Primeira coisa foi a clareza. Eu comecei a perceber o que eu quero. Quando eu virei a chave da minha jornada, que foi me tornar empreendedor, eu me tornei um empreendedor muito júnior. Muito júnior assim. Eu achava que era só vender o que eu sabia, só que eu não entendia que por trás do que eu sabia tinha uma série de outras coisas que eu tinha que me preocupar. Imagem. Método. Tudo bem, método eu tinha, mas eu não tinha como vender um método. Porque eu não tinha repertório para falar do meu método. Eu não tinha... Você tá dando uma mentoria aqui, né? O Pix é 2. Então vamos lá, clareza, direção e ação. E execução e ação, isso. E aí depois você veio trazendo para o seu repertório. É o repertório, que está dentro da clareza. Que está dentro da clareza. Porque primeiro eu precisei entender o que eu quero. Quando eu descobri o que eu quero, eu comecei a falar não para mim. Mas como assim, Barreto, você começou a falar não? Eu comecei a falar não por prazer imediato. A dopamina baixa, a dopamina barata. A barata que vicia. Então, o que acontece? Eu espero que muita gente possa assistir o nosso episódio. E pode ser que uma das pessoas para quem eu vou direcionar, para algumas das pessoas, aí eu não vou citar nome porque talvez elas sintam isso, mas eu precisei me afastar de muita gente. Uau. Não é deixar de ser amigo, mas teve lugar que não fazia mais sentido seguir. A gente sabe muito bem disso. Nossa, cara, volta pra cá, era tão legal aqui. Poxa, eu passo aqui quando eu estiver passando aqui por perto. Vai pra cá, não volto não. Então eu comecei a minha primeira grande decisão foi mudar o ambiente. Cara, eu juro por Deus. Eu troquei de academia. Eu saí de uma academia de bairro. Cara, academia de bairro é muito legal. Até fui lá esses dias. Eu precisava fazer um treino rápido. Cara, vai ter que, sei lá. Mas eu troquei de academia. Por quê? Porque eu precisava me conectar assim, energeticamente com outro tipo de público. Eu precisava ir para a academia onde estavam empresários. Para eu entender o que é que esses caras falavam, o que é que esses caras gostam de fazer. Comecei a mudar o horário de treino. Você foi treinar a que hora? Cara, fui treinar 11h30 da manhã. Nossa, horário de herdeiro, foi exatamente. Uma das grandes vantagens de você ser empreendedor é que você pode organizar a sua agenda. Então, comecei a mudar uma série de comportamentos da minha vida que faz conexão com o ambiente. Comecei a conhecer pessoas novas e comecei a me afastar de outras pessoas. E algumas eu me afastei mesmo porque eu vi que não tinha futuro algum. Pessoas que me faziam mal, na verdade. Segundo. E se a gente fizer uma... Desculpa te interromper, mas... Imagina. Se a gente fizer uma autoavaliação, Barreto, isso é tão real, né, irmão? Muito real, cara. E o efeito da produção disso lá na frente é assim... É restaurador, eu diria. É restaurador. Essa que é a verdade. Então, por exemplo, a minha origem... Eu nasci numa cidade do interior de Goiás. Goianésia. Eu morei em Goianésia até os 8 anos. Depois a minha família mudou para São Paulo. Depois eu volto com 17 anos de São Paulo. 10, 12 milhões de habitantes para uma cidade de 50 mil. Choque de cultura. Beleza, morei até 2011 em Goianésia. Depois vim para Goiânia. Goiânia é daqui para lá, né? Só que em Goianésia eu tenho grandes amigos. Amigos que realmente esses têm tempo que eu não vejo por uma questão de agenda mesmo. São pessoas que eu quero o melhor do mundo. Mas tem algumas outras pessoas, cara, que eu não faço um pingo de questão. Porque só reclama. A vida, é esse governo, é aquilo ali, é isso aqui, é acolá, é o outro governo que estava, é o prefeito da cidade, é o meu vereador, é o pastor da igreja, é o padre, é o rapaz do centro espírita.
Puxa vida, pelo amor de Deus. E você? Quando que é você? Não, mas eu vou começar. Mas quando você vai começar? Não, mas eu até fiz uma matrícula. Tá, mas você fez a matrícula, mas você nunca começa, cara. Não, vou pedir conta. Você vai pedir conta por quê? Você vai fazer o quê depois? Não sei, sei lá, Tá, mas e aí? Cadê a objetividade? Então, dessas pessoas, eu falei, cara, eu não quero mais ter essas pessoas na minha vida. Não faz mais sentido. Ponto 2. O que eu precisei aprender? O que eu precisava aprender para poder começar a ganhar repertório? E quando eu falo aprender, não é só o aprendizado intelectual. Uhum. Eu precisava aprender muita coisa sobre a vida. Sobre como me vestir melhor. Eu fui tão privilegiado. Eu atendi uma empresa em Goiânia que a gerente RH, só pra você ter ideia, eu fui conhecer essa pessoa presencialmente quando eu fui apresentar a proposta para eles. Eu já tinha uma amizade com essa pessoa, porque ela é uma amiga em comum minha e do Leandro, que também é nosso amigo em comum, né? Leandro, um beijo para você. Leandro é meu mentor, né? É meu também, rapaz. Você toma cuidado com isso aí. Eu posso falar do Leandro, não, que aí eu começo a idolatrar ele demais. Pois é. E aí o que acontece? Eu conheci essa pessoa, só que eu não tinha ideia que ela manjava muito de personal brand, né? E aí eu fui, foi bem no meu começo de carreira como empreendedor, com a minha consultoria. E eu ia com as roupas que eu achava bonito. Cara, só eu achava bonito. Nem a minha esposa achava bonito. Se você perguntasse pro meu filho, nem meu filho acha bonito. E aí, o que aconteceu? Se a minha esposa não achar bonito, ela fala, antes de vestir, ela já fala, você não vai vestir isso não. Eu ainda falo, se quiser, mas tá horrível. Ela fala antes, ela fala, você vai vestir isso aí? Eu falo, não, aquela vez que a gente gravou o podcast, ela falou que tinha um barato aquilo. E o que acontece? E aí ela manjava, ela falou assim, ó... Conferida não, mano. Até hoje. Daqui, Não. depois do Nutri, eu vou pra terapia, vamos inclusive. Vamos ter que estar curando. E aí o que acontece? E ela começou a me dar alguns insights. Falou, ó, não é permuta aqui, porque não tem nada a ver, mas como eu gosto de você, eu queria te dar algumas dicas. Se você aceitar, você aceita? Falei, não, primeiro eu vou te dar um feedback. Falei, pode. Cara, ela começou a falar, em momento nenhum eu me senti diminuído. Por quê? Porque quando você quer ajudar uma pessoa, por trás disso tudo tem amor. E não é amor sobre homem e mulher, não é amor sexual. Não. É amor de cuidado mesmo. Uhum. É de preservar. Uhum. E ela começou a me dar algumas orientações. Só que ela não sabia que ela estava criando um monstro naquele dia. Então, foi meu segundo grande aprendizado, foi como que eu quero me portar para as pessoas. O que eu tinha que aprender? Sobre me portar com as pessoas. Uhum. Então, era sobre saber falar bem e sobre falar bem. Uau! Em tudo. Eu tive aula de etiqueta, gente. Deve ser um saco eu aula não de etiqueta, sabia né? que eu precisava colocar a faca de uma forma... A faca, ela sai da mesa, ela não volta pra mesa mais, gente. Gente, eu não sabia disso. O batom, ele tem que estar sempre no mesmo lugar, tá bom? Se você tá usando batom, vai beber numa taça, sempre no mesmo lugar. Eu tô mirando ele aqui pra não sair colocando tudo. É saber sentar sempre com os ombros abertos pra ser receptivo. Pra ser receptivo, se verdade. Você fecha assim, você não tá nem aí pro assunto. Isso. Então, é muita coisinha aí. Apoiando, ficar esperando assim. Ixi, então eu tô lascado aqui. Não ficar fazendo gestos. As aulas que eu tive... Então você não fica fazendo assim, você não fica fazendo assim. Assim. A gente ensina na oratória. Eu acredito muito que tudo precisa ter, obviamente, as suas etiquetas e tarará. Mas todas as pessoas, por exemplo, eu tenho o hábito de ficar assim, mas quando eu estou assim, todo mundo fala assim, Luiz, eu gosto de assistir o seu podcast, porque quando você para e olha pro convidado, a gente percebe que você está mergulhado no assunto. Aí, o que acontece? Isso é a comunicação. É a comunicação. Então, eu posso estar assim, como alguém que está desinteressado, sim, mas eu posso estar assim... Vidradaço, fizeram comigo e com o Leandro uma vez. Eu convidei o Leandro para fazer uma... Nós estávamos... acho que você estava junto. Nós estávamos dando aula na mesma faculdade. Lá sei, aqui em Goiânia, na Araguaia. Ele estava dando aula numa pós-graduação num módulo e eu estava numa pós-graduação em outro módulo. E aí teve um momento que ele falou, cara, vamos promover uma troca das salas. Você vai para lá e eu venho para cá. Falei, que massa! Foi muito top. Os alunos ficaram ao delírio, né? E aí eu preparei o ambiente. Falei, cara, pessoal, olha, vai vir aqui... cara que eu tenho maior respeito, cuidou de mim na empresa X e tarará. E daqui a pouquinho ele vai entrar aqui, eu vou sentar para ouvi-lo e depois eu vou para lá. Aí os alunos, beleza. Os alunos, mano, os alunos não são todos que são de Deus. É verdade. Mas é num bom sentido. É verdade.
É verdade. Põe a musiquinha. Tan, É taran, taran, tan, tan. Não, os alunos pega demais no pé da gente, você tá doido. Os caras flagraram, eu assim pro Leandro, assim, ó. Aí o cara colocou assim, eu queria olhar pra minha esposa do jeito que o Luiz olha pro Leandro. Mas por quê? Admiração. Ah, não, Luiz. Admiração. Você, Legal, quando admira cara. algo, Sim. alguém, você fica basbiacado. As pessoas precisam aprender isso. Admirar o outro, aprender com o outro, Sim. aprender técnicas novas, ouvir o que alguém está dizendo. As pessoas não querem, na grande maioria, as pessoas só querem ir lá e fazer. É só um venha a nós. Exatamente. O vosso reino que se dane. Num episódio anterior, nós chamamos aqui um casal de pastores. E eu me lembro dela falar uma frase que me impressionou. Ela falou, primeiro eu queria aprender, Exato. para depois eu ser. Exato. Olha que incrível isso. Exato. Então, nós estamos falando de um cara que um dia parou para se fazer uma autoanálise. Porque Exato. alguém falou, foi lá sim. e te deu, e você Estamos pegou falando de uma isso. profissional que trata sobre isso, que ela Isso. também teve que passar por esse processo. Estamos falando de outro profissional. E aí eu te faço a pergunta, você que está aí, você acha que também você não precisa fazer essa autoanálise e Precisa. procurar pessoas novas que vão acrescentar na sua vida, no seu conhecimento? Não é isso, Pai? Exatamente. E aí eu vou até trazer abrir um parênteses. Um parênteses, na verdade, vai ser uma contribuição, fechando só o dos 3 pilares, Sim. o que aconteceu que vai amarrar muito isso que você falou. Bacana. Então, aí eu fui, já sabia o que eu queria, entendi o que eu tinha que aprender, e só que sim, saber o que quer. E mesmo que você busque conhecimento, se você não coloca em prática, você não vai testar as hipóteses. Exatamente. A vida, ela é um teste de hipóteses. Uau. Ela é um teste de hipóteses. Você só vai saber se vai dar certo se você tentar. Ah, eu só vou saber se vai dar certo o empreendedorismo se eu tentar. Ah, eu só vou saber se eu vou gostar de tal coisa no mercado corporativo, seja no mercado do serviço público, seja no mercado do nosso mercado de empreendedor, se eu colocar em prática. Mas tem um detalhe. Não vá me desistir na primeira dor. Porque você vai apanhar na primeira. E você tem que apanhar na primeira. Eu faço sempre uma comparação, uma analogia, né? Que a gente estuda muito também em oratória. Criar analogias é extremamente importante. Eu tenho na minha mente aqui o meu primeiro vídeo. Eu tinha uma página de cerveja no Instagram. De cerveja. Chamava Cervejismo. Uau! Eu comecei a experimentar cerveja especial e apaixonei e comecei a gravar vídeo. Comecei a tirar foto de rótulo, mas eu pensei... Aí o Instagram tava na época, eu tinha começado a entrar vídeos, né? Era vídeo de 60 segundos na época. Eu lembro que eu gravei um vídeo... Pode falar a marca de cerveja aqui? Claro. Pode. Eu trabalhei numa grande cervejaria Trabalhou? de cervejas especiais que Pronto. premiadíssima. A primeira cerveja que eu gravei foi a Caracu. Uau! Cara, a minha bancada, sabe o que eu fiz? Sabe aqueles puff de sofá? Eu virei o puff de sofá, eu peguei aqueles... Uma bancada. Uma bancadinha, peguei aqueles negócios de colocar copo em braço de sofá, Sei. coloquei assim, eu gravei o vídeo. Eu acho que eu tenho esse vídeo até hoje, e não é por preciosismo, mas é por aprendizado que eu tenho esse vídeo até hoje, para entender que um dia eu fui assim. Hoje eu sou muito bom, mas amanhã eu serei muito melhor do que eu fui Uau. hoje. Porque hoje eu já estou sendo pior. Hoje eu estou sendo pior do que amanhã, mas eu estou sendo melhor do que fui ontem. Então, colocar em prática faz com que a gente Ontem teste eu as fui hipóteses e assim, entenda-se. hoje eu tô muito melhor, hoje eu tô melhor e amanhã eu vou ser melhor ainda. Exatamente. Uau. Então, que eu seja pior do que amanhã. Que eu seja pior do que amanhã. Falei muito isso essa semana que eu fiz esse treinamento para a turma lá no Pará. Você tem que ser pior do que amanhã. Porque amanhã você vai ser muito melhor. E assim sucessivamente. E aí, dar oportunidade para conhecer outras pessoas que entram na nossa jornada. Na verdade, só entra na nossa jornada quando você permite. Estava eu no aeroporto lá, zapeando o meu Instagram, e aí eu vi uma pessoa falando de curso de inglês. Eu já fiz alguns cursos de inglês. Só que e eu adorava a metodologia que eu tinha. Era um professor americano, professor sensacional. Eu parei de estudar porque grana mesmo. A vida do empreendedor é essa. Eu já tenho bastante tempo isso. Cara, tem mês que você tem grana, tem mês que você não tem. É isso, e a vida que segue, não tem vergonha nenhuma sobre isso. E aí eu busquei outros, mas a metodologia não era tão legal. Cara, a metodologia dessa mulher entrou dentro de mim assim, que eu gostei de cara. Eu possivelmente essa semana eu devo fazer contato com ela, a próxima semana eu devo fazer contato com ela para entender como que funciona realmente agora a metodologia na continuidade, porque só a forma como ela abordou no Instagram me chamou muita atenção. Mas isso só aconteceu por quê? Porque eu permiti conhecer uma
forma diferente de aprender. E muitas vezes a gente fica muito vidrado. É porque assim, a internet ela é boa, mas a internet é ruim ao mesmo tempo. Porque você fica só idealizado que eu tenho que seguir só o caminho daquele grande influencer ali. Só que tem pessoas que tá fazendo muitas vezes até melhor dentro da sua condição e percepção de aprendizagem do que aquele cara que já é famoso. Eu não tô falando nem de grana agora, não. Eu tô falando de metodologia. De repente, o Luiz, que já tá arrebentando no Brasil inteiro, tem um método que se adequa a mim, à minha empresa, do que eu ter que contratar o Ricardo Amorim para poder fazer uma revisão de valores da minha empresa. Quem não quer ter o Ricardo Amorim como consultor? Quem não quer ter Falcone como consultor? Foi professor meu, Falcone. Professor Falcone. Aí, de repente, você tem o Luiz. Peraí, Luizão, cara, a metodologia dele é muito mais incrível para minha realidade e para minha capacidade de aprendizagem. Então, quando eu quebro essa barreira que eu posso aprender com você, eu não preciso contratar a maior influencer do Brasil, porque você tem um método e você já está validado e consolidado. É um método que funciona. Que funciona. Eu sou, no meu método, eu sou a prova viva, gente. Pronto. Eu tenho antes e depois lá no meu Instagram, eu que dá mais audiência lá para conversar. E o antes e depois é gritante. Porque gente, só prova que o meu método funciona. Que o que eu estudei e eu trouxe é muito bom. E eu fico vendo gente falando bosta na internet. Eu fico indignada. Gente, não acredita. Inclusive, teve uma aula que eu tive com uma professora, né, de imagem. Eu já tive várias. Eu fiz com várias. Porque eu falava assim, o que você está falando de diferente? Eu quero aprender com você. O que você está falando de diferente? Eu quero entender o que é isso aí. Comprei vários livros, estudei. Eu li livros de visagismo de 800 páginas. E anotei, e coloquei em prática e vi que dava certo. É isso daí e tal. E aí ela falou assim, na consultoria de marketing, você pode falar o que você quiser, ele não vai fazer outra consultoria. Só que ela tá tão errada, não absorvi isso de jeito nenhum, que eu faço sempre o meu melhor. Eu tomei um susto aqui agora. Tô te falando, ela falou desse jeito. E aí eu falei, não, isso aí é um absurdo. Isso é um absurdo, eu não concordo. Porque eu sempre pego um assunto, eu vou... Por que eu não concordo com esse assunto? Eu vou colocando, fazendo ali uma lista. Lógico. E aí, eu agora já atendi... Acho que foram umas 5 ou 6 clientes ano passado que vieram de outras consultorias. E que elas falavam assim, o que ela falou não tem lógica. Ingrid, isso. Teve uma cliente que, só porque ela estava... A consultora pegou o aspecto de solteira e foi lá e colocou estilo sexy nela, sendo que ela é muito tímida. Ela é toda meiguinha, pequenininha, assim, ela tem gestos mais tranquilos. Não vai dar certo. Não é a pessoa. É a essência dela. A essência dela. Porque eu tenho um método... A essência não comunica com o dono dela. Não, eu tenho um método que fala sobre essência no visagismo, né? É muito bom. Nossa, gente, muito bom. Muito bom mesmo. E aí... Então, é toda uma história. Outra chegou em mim e falou assim, Ingrid, a outra consultora falou pra mim que ser elegante é andar ou de monocromático ou com cores base, né? Aquelas cores... Enfim, o bege, o branco e o preto. Eu falei, gente, eu nunca ouvi tanta besteira na minha vida. Pego o que ela falou e jogo no lixo, porque isso é uma besteira. Exato. Aí, o que eu percebo? Então, essa consultora, ela aprendeu uma coisinha aqui e ficou nisso. Não avançou, não foi pra frente. Eu falo, gente, o método é muito bom. E ele ainda fala sobre você. Aí, quando eu começo a falar pra cliente, você é assim, você é assado, o que combina com você é isso, ela... Mas eu sempre gostei disso, eu só não sabia usar. Meu Deus, então Olha que maravilhoso. Já até tem as coisas e começa a organizar. Eu falei, tá vendo? Essa é você. Deixa eu te apresentar você. Aqui é você. Caraca, aí, isso então, é muito forte. É muito forte. Muito forte. Tão forte. Eu tenho uma cliente maravilhosa. Ela trabalhava num banco. Tava lá, encolhida, gerente de banco, ganhando bem, mas estava lá encolhida, triste, abatida. E aí a gente fez uma consultoria de imagem, do nada ela pediu demissão, e do nada... Gente, ela precisava ir pra rua, ela precisava ser vista, porque ela começou a se arrumar, ficou bonita, precisava ser vista. E ela foi vender imóveis, corretora de imóveis. Tá bombando em Rio Verde. Uau.
tava lá desperdiçada, quietinha num canto. Então a imagem pegou a pessoa e trouxe ela para cá. A comunicação dela tá lindíssima, tá comunicando o que realmente ela é. Isso aí a gente fala no efeito halo. Não sei se vocês sabem o que é o efeito halo. E isso casa muito também com o estudo dos arquétipos, né? Os arquétipos. Os arquétipos Jung. são. Cara, você pega, por exemplo, Gustavo Lima. Né? A gente falou agora há pouco de um cantor, né? A gente trouxe aqui de um cantor. Gustavo Lima, arquétipo do amante. E do super-herói. Né, lá e em do cima. herói, com certeza. O palco sempre os palcos que o Gustavo Lima se apresenta, ele tem como marca ser os maiores palcos, maior mesmo, de tamanho, dimensões. Uhum. Mas o que é uma dimensão de um palco maior da América Latina perto de quando o Gustavo Lima pisa no meio do palco, some tudo e ele fala comigo, bebê. Parece que o homem fica maior do que o palco, maior do que o estádio, maior do que... Porque o arquétipo do cara gritou, a influência do cara gritou, a comunicação do cara gritou. Mas, e, inclusive, isso é porque a pessoa pega os seus pontos fortes e usa. Aí, todo mundo quer usar o arquétipo do governante. E não é E todo não mundo, é não todo é mundo. todo mundo Pega que aí se adapta ao arquétipo do governante. Pega aí uma mulher loira, cabelinho cacheadinho, dos olhos claros, pele bem arredondadinha. Põe o arquétipo de governante dela, ela não dá conta, ela surta. Ela surta, não dá conta. E as pessoas estranham também. E elas né? estranham. Então, fala, gente, tem tantos outros arquétipos que a gente pode colocar aqui no seu método de marketing aqui. Deixa eu te apresentar os outros. E a questão é sustentar o arquétipo. Porque Não sustenta. Não sustenta. Não sustenta, é isso mesmo. Bom, nós estamos falando demais. O convidado, né? Não, mas eu tô A adorando. conversa tá boa, Não, gente. agora eu tô adorando. Agora, Fernando, fala Barreto, o que acontece? Depois que inventaram o dinheiro no mundo, nada mais faz sentido de honrar se não for com grana. Né? Diga de passagem, por vários tempos, por vários anos, os vendedores que se destacavam, ganhavam presentes, viagens, os caras começaram a apelar. Não quero viagem, não quero foto melhor do mês, eu quero grana. Dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. E o reconhecimento, uma das melhores formas de reconhecer é remunerando bem. Então você imagina, o cara foi lá, se preparou, qualificou, né, investiu nas suas soft skills, né? Falamos de algumas aqui, você trouxe algumas e enalteceu a comunicação. E aí você descobriu quase que um elixir ali, né? O cara que comunica bem precisa ser bem remunerado. E aí o Fernando Barreto começa a se destacar também no cenário nacional como um especialista em cargos e salários, porque as empresas também precisam valorar o encarreiramento. Né? Talvez eu possa estar falando palavras difíceis, mas eu queria te trazer essa lucidez. Para você, principalmente, que é empresário. Você não precisa ter uma mega estrutura empresarial para ter um plano de cargos, carreiras e salário. E aí você hoje tá aí, Milton Marinho e Fernando Barreto, né? Me colocar do lado do Milton Marinho, ô Milton, ó, um abraço pra você. É uma baita de uma honra, mestre. Você sabe que o Milton Marinho, eu chorava nas aulas dele, né? De tanto rir? Chorava de rir. Eu amo aquele cara. Nossa, Cara, ele é fantástico. Eu sou privilegiado, Ele eu tive fantástico. os melhores Ele professores da vida, indiscutivelmente. Você sabia que a minha sogra foi professora dele? Uau! A minha sogra foi Sua professora. sogra? Lá Quem é no, sua sogra? Ela chama Laura Neuza, lá no Marista. Uau, que bênção, Ela, minha cara. sogra deu aula lá na década de 70, 80 ali. Que massa, 90, 70, 80, 90, uma coisa assim. Top demais. E aí, hoje você entendeu também que falar de cargos e salários dentro das empresas, independente do tamanho, do porte, é falar do reconhecimento. O que você pode trazer para nós a respeito disso? Vamos lá. Também é falar de reconhecimento. O que eu fiz nos últimos tempos? Eu unifiquei a minha habilidade técnica em remuneração e a minha habilidade comportamental em comunicação. Por quê? Porque você tem um lindo plano de remuneração. Aqui a gente tem descrição, aqui tem tabela salarial, tem pesquisa, tem governança, tem PLR. Mas se você não comunica isso para as pessoas... desculpa, isso aqui é um documento morto, engavetado. Então é só um documento só para o RH saber. Não, um documento só para o dono da empresa saber. Não adianta de nada. Então eu unifiquei essas duas grandes potências. O cargos e salários e a comunicação. Cargos e salários nada mais é do que organizar.
é eu ter a oportunidade de organizar. Começar a separar o que o Luiz faz, o que a outra pessoa faz, o que o Beltrano faz. Separar ali realmente o que o cargo A, o B, o C faz. É organizar. Por isso que a gente chama, nós temos uma ferramenta chamada organograma, que é um diagrama organizacional. Maravilhoso. Não tem... É maravilhoso. Ali você vê as cagadas, ali você vê o que é lindo. Ah, mas eu não consigo colocar as pessoas por níveis que o PowerPoint não deixa. Usa cor. Exato. Usa legenda eu uso legenda de cor. Porque eu não tenho saco pra poder ficar falando, o auxiliar tem que estar no mesmo nível, tem lá 70 caras. Eu uso cor, cara. E quando já entra na reunião, eu falo, antes de que me perguntem, aqui tem uma tabelazinha aqui, uma legenda de cores para explicar. Sim, é funcional. É funcional, totalmente funcional. A não ser que a pessoa seja daltônica. Aí a pessoa precisa sinalizar, eu sou daltônico, me desculpe. Realmente eu falhei por não ter me atentado que tinha um daltônico aqui na reunião. E me perdoe por isso, porque a gente está aqui para poder aprender todos os dias. Então, é organizar. Então, quando eu faço a organização, eu tenho que ser muito sério nessa organização, porque quando você me contrata, eu me lembro uma vez que você falou isso para mim. Se eu sou contratado por uma empresa, ela tá sabendo que eu sou contratado para dar porrada nela, né? Mas uma porrada no bom sentido, tá, gente? Pelo amor de Deus! É igual eu falando que os alunos é de Deus, né? Gente. Estamos nas forças de expressão. Exatamente. Contém ironia essa frase. Então, a gente é contratado justamente para poder gerar essa organização. Então, quando a gente fala da organização, a primeira coisa que eu tenho que conhecer, como que funciona a sua empresa? E é conhecer, assim, eu não quero que você me esconda nada. Sim. Aqui na minha empresa, quem toma decisão é o auxiliar administrativo. Beleza, o auxiliar administrativo toma decisão. Ótimo. Aí, quando a gente vai fazer essa análise, vai tirar uma fotografia do que é e fazer uma proposta para depois, a gente entende que aquele cara a vida inteira do auxiliar administrativo, ele era um gerente financeiro. Exatamente. Ah, mas era uma empresa pequena, não interessa. E às vezes o inverso também é muito real, né? O cara tem título de gerente e ele... Mas é mais comum do mundo, cara. Infelizmente, exatamente isso. Então a gente faz um estudo de estrutura, depois a gente descreve as funções. E descrever função, gente, não tem mais aquele negócio. Atender o telefone, a recepcionista, atender o telefone branco e passar os recados. E se eu mudar o telefone para vermelho? Eu vou ter que atualizar o telefone? Eu tenho que atualizar a descrição? Não, a recepcionista atender o telefone e repassar recado, acabou. Pronto. Descrição de cargo, você tem que deixar claro para os ocupantes o que ele faz. E detalhe, descrição de cargo, o ocupante tem que ter acesso. Sim. Não, mas aqui... então você já está fazendo errado, né, filho? Já está cheio de desvio de função aí. Depois que eu faço esse trabalho de entender estrutura, de descrição de cargo, eu preciso entender como que o meu mercado se performa em termos de salário. Eu tenho que abrir uma pesquisa salarial, Sim. que ela já é pautada pela ética da consultoria e ela também hoje é pautada pela LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não posso, o que a sua empresa paga, eu não posso divulgar para ela. Exatamente. Porque senão eu estou assumindo um risco, eu estou cometendo um risco, não sei se ele é enquadrado como risco civil ou criminal, não sei. De verdade, eu não tenho essa informação. Quem tiver, comenta aqui nesse episódio. Mas acredito que seja civil mesmo. Civil, né? Então, eu posso ser enquadrado nessa situação. Então, quando eu faço uma pesquisa, eu vou entender o que o mercado externo está promovendo de valores de remuneração. Eu quero entender o que é base, o que eles estão pagando de salário total, o que nós temos de benefícios para aquele segmento, para aquela região. E eu faço todo esse estudo e apresento para a empresa sempre com dados tabulados. Eu nunca vou apresentar o que a empresa A falou, o que a empresa B falou. Sempre como dados tabulados. Eu, como uma consultoria especialista, eu tenho essa... Eu consigo tratar esses dados de uma forma já considerando desvios de padrão e considerando todos os dados estatísticos. Porque altera muito também, assim, não estou querendo Imagina, ensinar o mestre. Não imagina que isso. É porque existe o padrão, né? O padrão de empresa pequena, média, Existe. grande. Né? Então, por exemplo, um analista sênior de uma pequena empresa não vai ser remunerado como um analista sênior de uma multinacional. Exato. Né? Por isso que a gente tem que fazer a equivalência. Sim. Então, a equivalência de valores. O gerente da minha empresa hoje tem 500 colaboradores. E aí, de repente, a minha empresa é uma empresa alimentícia. E aí, na minha pesquisa, entra uma empresa de 2.000 colaboradores que também é alimentícia. O meu gerente aqui, de repente, não é um gerente daquela empresa. Não é. E vai existir, de forma bem básica, vai ter uma equivalência. Que o meu gerente aqui pode ser comparado com o coordenador daquela. Exatamente. E aí eu faço esse estudo de equivalência, eu vou entender como que é o posicionamento do equilíbrio externo. Eu faço esse estudo e nós apresentamos. Quando eu já entendo a valorização daquele mercado, eu tenho agora subsídio suficiente para desenhar uma tabela salarial. Aí eu vou desenhar a tabela salarial da minha empresa. Beleza. Com tudo isso pronto, onde é que entra a parte do reconhecimento? Entra no momento de políticas.
E é o momento que eu sento com os donos da empresa, ou então com os stakeholders, os interessados mesmo, e a gente começa a tratar. Vamos lá, como é que hoje está a sua rotatividade? Cara, eu estou perdendo gente demais. Eu estou aumentando o salário, mas não está adiantando nada. Tá, você já pensou em buscar talvez outras alternativas, que de repente o seu problema não é só salário? Como é que está hoje as ações de liderança aqui dentro? Ah, não, só tem um mais cavalo que o outro. Aqui é o seguinte, não fez, é gancho, que é um termo muito... Se você que é de outro estado está assistindo o podcast, gancho é um termo que a gente utiliza para quem é suspenso. Então, aqui faz coisa errada. Então, peraí. Então, você tem um problema, não é nem salário, é problema de liderança. Ponto 2. As pessoas se sentem valorizadas aqui dentro? As pessoas sentem orgulho de trabalhar aqui? Rapaz, quando eu pergunto, elas falam que sim, mas quem é você mesmo? Ah, eu sou o dono da empresa. Então, por que a gente não roda uma pesquisa de clima aqui na sua empresa? Não vamos nem aprofundar muito, vamos fazer uma pesquisa de 15 perguntinhas para a gente entender o que está acontecendo. Ah, não, o pessoal vai falar bem. Eu falo, não quero saber que eles vão falar bem. Eu faço pesquisa para ver o que eles vão falar de mal. Eita. Pesquisa de clima, pra mim, de verdade, é pra saber o que vão falar de mal. Porque o bom, eu administro. O mal é onde dói. Porque, de repente, muitas vezes o que falta é você, às vezes, pegar na mão da pessoa, cara, obrigado pelo excelente trabalho que você fez. E ainda não tô nem falando que a grana, que o cara quer grana de reconhecimento. De repente, ele só quer um obrigado. Sim. Ele só quer se sentir reconhecido Existe um salário emocional e um salário pela financeiro, questão né? emocional. O financeiro é bom? Demais. É perfeito o financeiro. Mas só financeiro não sustenta. Só financeiro, ano que vem tô indo embora. Obrigado. Ah, vou lá pro concorrente. Lá eu vou pro concorrente mesmo. Ah, mas meu pai trabalhou 50 anos na minha empresa. Os tempos são outros, filho. Desculpa. Então aí a gente faz esse trabalho justamente para poder entender que de repente o problema que eu tenho de rotatividade não é salário, é liderança. O problema que eu tenho de rotatividade não é salário, é falta de reconhecimento. Não é uma foto bonita que vai fazer a diferença. Porque foto por foto, o Instagram tá cheio. Sim. Foto por foto, tá simples de resolver. Mas eu quero saber de um reconhecimento real. Luiz, obrigado por isso, cara. Obrigado de verdade por você ter feito aqui a diferença no meu negócio. Se o reconhecimento não for verdadeiro, cara, nem mexe. Nem mexe. Essa aqui é a verdade. Dá benefício. Dá vale cultura, dá outra coisa. E já entrando nesse assunto aí, tem uma pergunta aqui que eu tô aqui doidinha pra fazer pra você. Sobre cargos e salários aí. Falando sobre isso, qual é a maior injustiça silenciosa dentro das empresas hoje e que ninguém tem coragem de falar? Injustiça salarial, seja ela salarial, cargo, carreira. Cara, que pergunta foda, hein? Eu tô falando que eu Falei tô palavrão, aqui. pode? Dá nada não. Eu tô falando que eu tava aqui doidinha pra fazer essa pergunta. Nossa, essa pergunta é massa, mas vamos lá. Injustiça. Qual que é a maior injustiça hoje que eu vejo? É você... Aí eu vou voltar de novo pro líder, tá? É você não perceber quem são as pessoas que estão na equipe. Porque olha só, a tabela salarial, quando a gente fala de cargos e salários, já quer dizer que eu já tenho uma estrutura. A tabela salarial, ela me permite ter um step 1, que é o step de entrada, né? Para eu remunerar aquela pessoa, até o step 5 ou step 7, depende da forma como você vai colocar na sua empresa. A maior injustiça que eu vejo é quando você tem uma pessoa ali dentro e você nunca observou o que ela é capaz de entregar. Então, por exemplo, existem 2 caminhos, e eu vou falar deles aqui agora. A tabela e a governança, que é a política, ela me permite ascender para frente e para cima, que a gente chama de crescimento horizontal, onde meu salário aumenta gradativamente, eu permaneço São mesmo. as classificações, Isso, né? são as classificações. Ou steps, né? São os steps horizontais, onde eu permaneço na mesma posição de cargo e ganho mais. E eu tenho a ascendência vertical, que é onde eu saio de um nível júnior para pleno ou até mesmo mudo de cargo. Isso. São Isso são promoções, né? Exatamente. E quando eu vejo uma injustiça nesse sentido, injustiça 1 é quando a liderança não olha para a equipe para ter uma percepção do nível de entrega, do desempenho de entrega. Perfeito. Mas a pior injustiça, ela existe quando o colaborador ele aplica a injustiça em si mesmo. Quando ele acredita que é a empresa que tem que promovê-lo e não ele que tem que buscar essa promoção. Não. É essa que é a maior injustiça. Porque a outra injustiça, ela está muito associada ao modelo de gestão. Então, se eu tiver um gestor bosta, ele vai fazer gestão bosta. Entendeu? Já tá claro. Já tá claro. Eu posso ter ferramentas de desempenho que pode até ajudar aquela pessoa a avançar. Mas se ele for bosta, ele não vai fazer uma avaliação coerente. Mas a pior injustiça é aquela que eu causo comigo mesmo. Peraí,
Eu já entrei em algumas discussões sobre isso, tá? Com o próprio colaborador. Eu saber que a empresa ela tem uma governança, ela tem uma política de carreira, ela tem uma tabela salarial. A tabela salarial, é claro que ela não pode ser divulgada e não deve ser divulgada mesmo. Isso é um documento restrito, mas a política ela deve ser divulgada. E eu sei que eu já tenho mais de 6 meses de empresa e eu tô louco para sair daqui de auxiliar administrativo, porque meu sonho é trabalhar no RH. É ela saber que ela tem que buscar quais são os conhecimentos que eu preciso, onde que eu tenho que estudar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que aprender, para depois, quando sair uma vaga, eu me inscrever. Agora, se ela botar a bundinha na cadeira, bom, tem 2 anos de empresa, estou esperando a empresa me promover. Aí ela tá cavando a própria Aí o cova. amiguinho do lado é promovido e ela não. Por quê? Puxa saco, não é puxa saco. Então, Não a é. maior injustiça, quem comete é você mesmo. Uhum. É você mesmo. Barreto, você falando isso, para mim, nossa, fica tão claro. E fica uma dica para você também. Eu me recordo que algumas pessoas chegam a mim e falam: Luiz, você cresceu muito rápido naquilo que se refere à logística, né? E a minha ascendência profissional, eu acredito que foi muito despertada na logística. Acho que foi o lugar que eu mais cresci exponencialmente falando. Mas eu fui um auxiliar que se tornou um assistente, que se tornou um analista, que se tornou um líder, que se tornou um supervisor. Aí eu saí da carreira administrativa e vim para a área de liderança, né? Que se tornou um coordenador. Depois eu me tornei um gerente e lá na frente eu cheguei a ser um diretor corporativo de um banco digital. Uau, que barato. Cara, uma das coisas mais incríveis que eu aprendi na vida foi com o meu primeiro gestor. Eu tinha 14 anos. José Jerônimo Justino Ferreira. Eu nunca me esqueço desse homem, jamais esquecerei dele. Um dia ele falou para mim assim: Luiz, se você quer ser alguém na vida, você precisa entender, você tem que estar sempre um passo à frente. Então, veja bem, hoje eu me recordo naquela ocasião, eu era um office boy do banco. Minha primeira carreira foi Minha office boy, primeira, cara. foi meu Foi office primeiro boy emprego. também. Ele falou assim: se você quer ser um estagiário, olha para você ver o nível que eu ia subir. De office boy para estagiário. Ele falou: então agora você precisa se comportar como estagiário. O que o estagiário come? É tipo um Globo Repórter. O que ele come, o que ele vive, Onde o que ele faz, moram, né? Onde mora, o que ele estuda, como ele se veste. Exato. Foi uma cara. das coisas mais incríveis que eu aprendi. Então se você também quer ser rico, comporte-se como rico. Isso. Não na ostentação, mas o que o rico faz? O que ele fala, onde ele frequenta? Você descobriu isso, que você tinha que mudar de academia, de mesas, de relacionamentos, de associações que antes você fazia. Você teve que enxergar isso. E às vezes as pessoas querem mudar de ciclo de vida usando os mesmos métodos e hábitos antigos. Isso não vai funcionar, né? Não funciona, cara. Seja. Depois tenha, né, querida? Porque o papo seja. O papo tá bom, gente do céu. Seja, depois tenha. Seja, depois tenha. Negócio que tá fluindo, gente. Mas agora chegou aquele momento que você gosta. Para saber onde você encontra o Fala Barreto. Então, agora é o momento em que você pode vender. Aonde que a gente te encontra aí? Show. Olha só, vocês vão me encontrar lá no Instagram, @FalaBarreto. Eu tenho bastante conteúdo lá sobre comunicação, sobre palestras, como ser mestre de cerimônias, enfim, tem muita coisa bacana lá. Posto também sobre minha vida pessoal, porque na vida vocês têm que me conhecer na essência. Então, eu sou casado, tenho filho, tenho cachorro, sou pai de pet. Eu sou pai de pet, tem 2 pets lá em casa. 2 pets que não são peste, são seres humanos. São seres humaninhos. Vocês podem me encontrar também no TikTok. O TikTok, eu tô migrando muito pro TikTok, né? Tem lá o Fala Barreto. O Fala Barreto TikTok era meu. Fala Barreto normal. Eu perdi, cara. Você acredita? Caramba, eu perdi, não consigo mais conectar com essa conta. Aí eu fui pro Fala Barreto. E tem o LinkedIn, que é o LinkedIn também Fala Barreto. Lá também. Inclusive, hoje eu postei algo que fala sobre mencionar quem foi um grande gestor da sua vida. Olha como que a gente está conectado. Uau. E você falou sobre isso. Postei hoje sobre isso. Então vocês podem me encontrar lá nessas redes sociais, que é o LinkedIn, o Instagram e o TikTok. Lá tem muita coisa bacana, muito conteúdo legal. LinkedIn você vai encontrar muita coisa sobre remuneração também. Bacana. E você palestra? Sou palestrante profissional, mestre de cerimônias. Tenho uma consultoria também onde eu atuo com desenvolvimento de liderança, programas de cargos e salários. Tem umas mentorias, onde há pessoas físicas que eu atendo. A mentoria de comunicação chama Sua Voz, Sua Luz.
porque eu acredito que a nossa voz ela é capaz de deixar claro o caminho que a gente vai seguir. Treinamentos corporativos. Treinamentos corporativos também atuo bastante nesse segmento. Tenho muitos parceiros que tocam esse barco junto comigo, né? Porque as demandas elas não param de acontecer, graças a Deus. Isso é muito importante. E hoje também tem também o meu lazer, que é o lado musical, né? Gosto de fazer um som de violão. E se você contratar minha palestra, eu vou fazer uma palestra que vai ter música. Tem música. Tem música, eu lembro. Tá vendo, gente? Ninguém faz só uma coisa. A pessoa fala, ai, ele deu sorte nessa vida. Deu, né? Leandro Carnal fala, sorte é apelido que vagabundo dá pelo fracasso alheio. Exatamente. Pelo sucesso alheio, né? Sucesso alheio. Pelo fracasso que ele assumiu obter. Vamos comigo agora? Tô até com medo. Bola, jogo De frente rápido. com o Luiz. De frente com o Luiz. Ok. O que eu ainda quero fazer? Conhecer a neve. O que eu não abro mão de deixar de fazer? Ficar com a minha família. O que meu filho pode esperar de mim? Um paizão top, referência pra ele. E que ama rock and roll como ele também ama. O que as pessoas podem esperar de mim? Uma pessoa que sabe lidar com qualquer público. Desde faxineiro ao CEO. Que sabe respeitar como foi o mesmo respeito que meus pais me deram. Você tem uma saudade? Tenho, da minha mãe. Forte, né? Porra. Meu legado vai ser... Seja sempre você. Não mude por ninguém. A sua essência. Mantenha a sua essência viva. Eu tenho uma conquista e a minha é... Eu sou o palco. Porque é onde está a minha verdadeira identidade. A minha grande conquista foi de realmente eu ter acesso à minha verdadeira identidade. O que me inspira? O que me inspira, eu achei muito bacana de um podcast que eu assisti, que são os comportamentos de Cristo. Apesar que eu ainda sou muito falho em busca da santidade, né? Porque devemos ser santos, né? Mas o que me inspira são ações que promovem o bem para a sociedade como um todo. Seja para humanos, sejam para os animais. Isso me inspira de verdade. Verdadeiramente. Deus para mim é... Tudo. Tudo. Não dá para fazer nada sem o Paps. Tem jeito não. E a gente falha tanto com ele, mas não dá para fazer nada sem ele. E eu sou prova real. E eu vou falar isso aqui. O dia que eu recebi o convite para participar desse podcast, um dia antes, estava deitado, tinha chegado da academia, fui dar uma zapeada no... Eu fui tirar realmente um momento improdutivo. E aí apareceu um vídeo sobre... você quer ser próspero? Faça essa oração. Eu falei, tô deitado aqui mesmo, vou fazer. Eu pus a mão no peito e repeti a oração que teve e falei, amanhã vai abrir uma porta para você. O Luiz fez um convite para eu participar do podcast e eu falei para ele que essa foi uma porta. E Luiz, outras portas surgiram, cara, depois disso. Glória a Deus. Outras Glória a portas Deus. surgiram depois disso. É isso. Você sabe que a grande virtude da vida não é você apenas dizer que tem algo, mas a grande virtude é você ser algo. Não é ser no sentido de carreiras, do reconhecimento, mas ser porque você impacta pessoas, porque você permite marcar pessoas. Hoje nós conhecemos a história do Fala Barreto. Um dia você pode ter a oportunidade de conhecê-lo em uma palestra, em um treinamento. Você sabe que o roqueiro, ele tem palavras e acordes do seu violão que vai impactar a sua vida. Hoje, a gente conheceu a história de um cara que foi rotulado, talvez por um estereótipo de música, de canção ou de escolhas. Mas hoje, esse cara vive uma realidade do grande propósito que ele definiu para a vida dele. E isso é o que nós queremos sempre promover aqui para você no Identidade em Foco. Qual é o seu propósito?
Barreto, obrigado por hoje. Obrigado a vocês. Deus abençoe você, sua Obrigada. família, sua Amém. casa. Amém. A nós. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo seu sim. Vambora, querida? Bora, lindo. É isso daí. Tchau, E é tchau, isso. gente. Fiquem Gente, com Deus. aqui nos nossos estúdios aqui do Arena Broadcast, com apoio técnico aqui e também a mentoria e todo o trabalho do Alex e do Rodrigo, a gente fica por aqui esperando você para o nosso próximo encontro. Se você ainda não nos segue, esta é a hora. Segue o nosso canal, segue os nossos Instagram. Será um prazer ter você e até a próxima. Tchau, tchau.